De novo, porque eu expliquei no primeiro dia. Vocês estavam... Eu tava dormindo? Tá, aí ó, pronto. Então eu vou explicar um pouquinho, né, onde nós estamos, né, não por nada, mas eu percebi que quando nós estávamos lá no orfanato, e a mulher explicou antes, depois todo mundo ficou a missa inteira rezando por aquela realidade. Então eu vou explicar antes, né? Né? Não é por interesse, né, que vocês rezem, mas se vocês quiserem rezar, agradeço. Então, nós somos, né, a Associação Maria Rainha dos Corações, né, fazemos parte da família Monfortina, da congregação dos padres Monfortinos. Né, se alguém se perguntar o que significa isso tudo. Então, os missionários Monfortinos, né, vêm de São Luís Maria Grignon de Montfort, né, que talvez alguns conhecem bem ou talvez não conheçam. Para quem está aqui dentro, né, esse aqui, para quem está lá fora, lá atrás, aquela lá de trás é a foto da carteira de identidade dele, né, 3x4, que a gente colocou um pouquinho maior, né? Ele viveu entre o ano 1600 e 1700, foi ordenado no ano 1700. Essa foto aqui, quando vocês voltarem em São Pedro, vocês já foram, quando entra, na segunda coluna, em cima, vocês dão um tchauzinho, mandam um beijinho para ele. Esse é São Luís. Uma curiosidade, que na Basílica de São Pedro, né, estão todos os santos fundadores, e somente 2 têm o demônio abaixo dos pés. Santo Inácio de Loyola e São Luís Maria Grignon de Montfort, que tem o demônio, a cruz nas mãos, o terço, né, da cintura, o hábito típico, né, dos padres monfortinos, abaixo dos pés o demônio, né, que não quer nem olhar para ele, e o demônio tenta rasgar um livro, que é o Tratado da Verdadeira Devoção a Maria. Né, então, que muitos, né, talvez conheceram. Então, desse livrinho, que foi escrito, né, aproximadamente, provavelmente em 1712, durante um retiro, quando nós terminarmos tudo, se alguém quiser ver, com muito cuidado, né, porque está meio... Aqui tem uma cópia, né, uma fotocópia do original, né, com a letra dele, né, nunca escreveu um rascunho, ele era um caderno só, ele pegou, escreveu tudo. Então é bonitinho, porque tem as rasuras, tem os títulos originais, tem as coisas assim, porque é claro que depois com as edições, né, se colocam os números, títulos, subtítulos, mas tem os originais, né, as rasuras originais, aquilo que ele quis sublinhar ou colocar maior em evidência, bem interessante. E São João Paulo II, quando ele era ainda seminarista, o diretor ele recebeu, né, o tratado, e ele conta que ele lia, ele levava para a fábrica, ele trabalhava na fábrica, né, porque ele era um seminarista clandestino. Ele conta nas memórias dele, eu levava junto de um pedaço de pão, e no horário de almoço eu lia e relia aquele livrinho, do começo ao fim. E temos o testemunho de uma das pessoas que cuidou do processo de canonização dele, diz que ele tinha na cabeceira da cama, e até o fim dos seus dias, ele, do começo ao fim, porque é um livrinho que você lê muito rapidamente. E aí dali, e de toda a espiritualidade mariana, né, que São Luís nos ensina como podemos melhor amar Nossa Senhora, que muitas vezes a gente pensa em São Luís e pensa na consagração, mas a consagração é uma das formas, né, de devoção a Nossa Senhora, uma das formas exteriores ainda. Então, assim, é somente um passo, né, mas não é o final de tudo. É como se a gente fosse comparar, né, ao casamento. Assim, né, casou, agora pronto. Não, é o início, né, de uma vida juntos, né, de beleza, de desafios, né, de tudo. Então, assim, a consagração o ato de consagração é um pedacinho de uma vida, né, junto com Nossa Senhora, que vai aprofundando, né, e tenho certeza que também nessa peregrinação, né, contribuiu muito para aprofundar em cada um, né, como responder melhor a esse chamado, né, esse dom de Deus que Ele nos deu, né, como a sua mãe, que é a sua mãe. Essas palavras aqui, me perguntaram, somos 35 de vocês, né, o que significa totus tuus? Significa exatamente, né, foi o lema do Papa São João Paulo II, e eram essas palavras, né, é o pedacinho, né, o primeiro pedacinho da oração breve de consagração, né, totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, em latim. Eu sou todo teu e tudo que é meu é vosso. Né, uma oração dirigida a Jesus, né, amável meu Jesus, por meio de Maria, sua Santa Mãe. Já nesse pedacinho, daria para a gente comentar tudo o que é a consagração. Né? A consagração é a Jesus, é memória do nosso batismo, ou seja, nós revivemos, né, atualizamos o nosso batismo, né, porque todo mundo, a maioria, né, foi batizado pequenininho. Então, é memória, né, não no sentido, né, eu lembro quando eu brincar, não. É reviver aquele momento, né, do nosso batismo. Então, nós fazemos memória
do nosso batismo. A consagração é a Jesus pelas mãos de Maria, né? Nós nos entregamos a Nossa Senhora para que ela nos leve a Jesus. O nosso fim é Jesus, né? Então não tem nenhuma dúvida, né? Nenhum medo em relação a isso. Então essas palavras, né? O primeiro pedacinho, eu sou todo teu, né? Totus tus. No final de tudo, mas de tudo, né? Quem se comportar bem, vou dar para vocês, né? Uma medalhinha. Nessa medalhinha tem escrito totus tus e tota tua, né? O que significa? Quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós nos entregamos a Nossa Senhora, né, nos diz São Luís, se entrega completamente a nós. Então, né, a nossa entrega, né, eu falo, né, sou todo teu, Nossa Senhora nos olha e fala, eu sou toda tua. Né? Então, esse totus tus, toda tua, né, o toda tua é a resposta de Nossa Senhora que se entrega completamente a nós. Aqui, né, no final, o padre pode dar a bênção, né, com a relíquia de 1º grau, um pedacinho do osso do antebraço direito de São Luís de Montfort. E daqui, né, São João Paulo II, não, é porque aqui é tudo muito pequenininho. Quando nós chegamos aqui, né, essa casa, era porque nós vimos que várias pessoas, né, que se consagravam a Nossa Senhora na Itália, ou que faziam parte da nossa comunidade. A nossa é uma comunidade de leigos consagrados, né, para a gente entender melhor, tipo a Shalom, por exemplo, no Brasil, né, ou outras, tipo a Canção Nova, né, tipo, né, não somos nem a Shalom nem a Canção Nova, tipo, então é uma comunidade de leigos, que fazemos parte, né, ou seja, nós dependemos, né, completamente da congregação dos Monfortinos. E nessa comunidade de leigos, são famílias, jovens, né, pessoas, né, normais, tem as anormais, brincadeira. Então tem, né, de pessoas, né, de leigos que vivem nas suas casas com suas famílias, tem a possibilidade de ter um grupo de consagrados com votos de pobreza, castidade e obediência, mas sempre numa forma de vida leiga, não uma forma de vida religiosa, ou seja, nós não temos hábito, né, visto assim por uma escolha própria, mas poderia, né, vestir normalmente, de uma calça e tudo, né, para vocês entenderem, né, até a vida, assim. Então, é uma diferença, sobretudo, na forma de viver os conselhos evangélicos, que são os mesmos, de pobreza, castidade e obediência. Algumas trabalham, né, enfim. Então, tem vários sacerdotes que fazem parte da associação, né, como quando eu digo fazem parte, né, é uma comunhão espiritual, né, às vezes participam também de algum encontro, de alguma formação, né, participam de alguma forma, mas sem deixar a própria realidade, né. Por exemplo, o padre Tiago faz parte da associação, ele se inscreveu no Brasil, porque a Associação Rainha dos Corações é de todo mundo, se inscreveu no Brasil, e continua, né, na diocese dele, deve obediência ao bispo dele e tudo mais. Temos outros sacerdotes, né, vários, né, diocesanos, alguns religiosos, capuchinhos, né, alguns colaboram mais estreitamente conosco, outros menos, né, mas para que vocês entendam, né, a complexidade. Sobre me chamar ou chamar a Noemi, né, de irmã ou não, é assim, nós não nos chamamos de irmã, né, eu chamo Mariane, Noemi. Se alguém me chamar, né, de Mariana, Mariam, Miriam, irmã, se eu entender que é comigo, eu viro e respondo. Se eu não entender, tente novamente, né? Então, né, é claro que somos todos, né, irmãos, né, por virtude do nosso batismo. Então, né, e tem lá nos Estados Unidos também, Mariana? Eu não sei, porque assim, nós somos organizados um pouco tipo, de maneira, dependemos, né, do Superior Geral dos Monfortinos, e ele institui centros regionais, que são cada um, digamos assim, um pouco a ser, né, dependendo depois da província, né. Então, às vezes, tem vários outros centros que nós não, tem alguns que nós trabalhamos juntos, né, que conhecemos bem, outros nós sabemos que existem, mas por vários motivos, né, e outros a gente talvez ainda não saiba da existência, né, mas provavelmente, né. Agora começou a organizar encontros internacionais com toda a associação do mundo inteiro. Por exemplo, eu conheci o pessoal das Filipinas, que faz um trabalho maravilhoso nas Filipinas, né? Colaboramos, fizemos alguns encontros junto com a Associação do México, por exemplo. E aqui nessa casa, que é a caçulinha, né? Foi instituída pela Cúria Geral, né? Tá o decreto ali atrás. E aqui colaboram, né? Nós somos da província italiana, mas colabora a Itália, a Croácia e a Polônia, né? Por isso que vocês encontram vários traços da Polônia, né, no meio de nós. Os poloneses vêm frequentemente, né, fazem retiros, tudo.
E né, nós também vamos, né, nós colaboramos muito com a Associação da Colônia. Tinha uma outra pergunta que eu queria responder, agora eu não me lembro. Essa relíquia de cá, né, então é de São Pio X, porque São Pio X, né, Papa, ele foi membro inscrito da Associação Maria Rainha dos Corações, então ele fez parte, né, como eu dizia antes, né, alguns sacerdotes também fazem, e ele que antigamente, antes do concílio, existia a Associação dos Fiéis Leigos de Maria Rainha dos Corações e a Associação dos Sacerdotes de Maria Rainha dos Corações. Depois do concílio virou uma coisa só. Então, São Pio X fez parte, Santa Aníbal Maria de França, a congregação de Santa Aníbal Maria de França é afiliada, digamos assim. Então é isso. Perguntas nesse sentido? Não? Ok, tá bom. Então agora, o Padre Tiago já estava contando no começo. Quando nós chegamos, né, nós percebemos que várias pessoas que faziam a consagração na Itália gostariam de vir em Medjugorje, ficar um período maior, um retiro, um período de oração. Então nós, né, alugamos, no final das contas, nessa casa, para isso. E aos pouquinhos, né, nós víamos que tinha uma demanda, né, digamos assim, uma vontade de conhecer melhor São Luís e a consagração aqui em Medjugorje muito grande. Aí um dia, o primeiro visitador apostólico de Medjugorje, o senhor Erich Roser, né, um polonês, amigo de São João Paulo II, estava celebrando, era o Ano Novo, e aí estava lotado, eu lembro que eu estava do lado de fora. Aí, se vocês quiserem realmente conhecer Nossa Senhora, amar Nossa Senhora, vocês, né, eu indico que vocês não deixem de ler esse livrinho aqui. Meu Deus, que livro é esse, né? E levanta o tratado e começa a falar de São Luís, da consagração. Ai, uau! Então, no dia seguinte, né, com o sacerdote nosso responsável, né, eu e ele, nós fomos juntos, nos apresentamos e falamos, né, nós somos, né, estamos aqui explicando. Aí ele falou, olha, eu como bispo dou 2 opções para vocês. Aí ele falou em italiano que até o crescete ou chiudete, né, ou seja, ou cresçam ou então fechem. E fala, porque um dom de Deus, né, ele não é feito para nós mesmos, né, mas para poder oferecer aos outros. Então, assim como era, né, aqui esses 2 cômodos nem existiam, na verdade, aí esses 2 cômodos nem existiam, então a gente aumentou um pouquinho, né, para poder acolher os peregrinos. Então a gente brinca que é uma casinha de Barbie, porque é tudo muito pequeno, né, porque quando a gente começou a vir aqui, a gente não pensava de acolher grupos de 100 pessoas, né, que já tivemos. E a gente, quando é no verão, põe todo mundo ali de fora, cadeira, né, e tudo. Então, né, aos pouquinhos, agora pode parar de filho. Caminhar na vida contigo, decidir para sempre seguir-te, não voltar atrás. E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. Difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava ainda mais forte:
Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem um cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está indo para Jerusalém, porque ele está indo para a festa da Páscoa. E aí ele passa por Jericó. Jericó é um oásis no meio do deserto. Talvez Medjugorje, também nesses dias para nós, talvez não precisa ser essa experiência do oásis no meio do deserto que cada um trouxe aqui. O mais bonito e o mais importante é que Cristo sempre passa. E quando ele passa, a primeira coisa que a gente quer fazer é jogar para Jesus as necessidades que nós enumeramos. Aquele cego estava à beira do caminho e ele não pedia cura, ele estava primeiro esperando esmola. E quando ele vê um tumulto, ele pergunta: o que está acontecendo? E aí talvez a grande pergunta de quem nunca veio a Medjugorje é perguntar: o que é que acontece aqui que atrai tantas pessoas a subir uma colina cheia de pedras? Alguns vão dizer para mim e para você que nós somos fanáticos, doidos, ou para mim que é a segunda vez que venho esse ano. Mas a experiência de vir de fato a Medjugorje é fazer uma experiência com Jesus, com o Filho de Maria. Mas também no meio dessa vinda para cá, irmãos, o Senhor também nos faz a mesma pergunta que fez ao cego: o que é que vocês querem que eu faça por vocês? Alguém vem com o coração bem dolorido, porque há 15 dias, há um mês, entregou a mãe para Deus. Talvez eu pedir consolo. Mas talvez saia com muito mais do que o consolo. Porque seria tão pouco só o consolo, né? E aí nós temos que sair de Medjugorje com a experiência que o cego deixou de ser mendigo. Eu quero ver de novo. Ver o quê? A tua vontade na minha vida. Porque aí gera conversão. Ninguém sai de Medjugorje a mesma pessoa. E aí eu não sei, vindo a segunda vez no mesmo ano, se fica um pedaço de nós e nós levamos uma parte, ou se fica a maior parte aqui e a gente só leva um pedaço. Porque a partir de amanhã a gente começa a sentir saudade de Medjugorje. Só que vir nessa terra, pisar aqui, escutar o que Deus tem para falar aos nossos corações, nos faz entender que esse lugar deixa de ser geográfico para quem pisa nele e passa a ser uma espiritualidade. Porque a partir daqui a gente pode cultivar aquelas 5 pedrinhas que Nossa Senhora pede. É só colocar aquilo em prática. É só viver aquilo que a gente experimentou numa semana numa paróquia. Porque Medjugorje é uma paróquia que reza. Só isso. E a gente pode viver isso como padre no nosso ministério, nas nossas paróquias, incentivando os fiéis a fazer isso conosco. Mas também a gente pode viver isso como leigo na nossa paróquia. É possível viver. Talvez alguém nunca mais voltará a Medjugorje, mas experimentou aqui essa grande cura que Deus veio trazer ao nosso coração e à nossa vida, que é da cegueira. E o que fica agora? Porque o cego poderia ter sido curado e voltado por outro lado. Mas o final do Evangelho diz que ele foi glorificando o Senhor pelo caminho e todas as pessoas que o viram ficaram contagiadas. As pessoas que nos ouvirem a partir daqui, elas vão querer saber o que é que acontece lá. Mas o nosso mudar não é só dizer: tem uma colina bonita, né? Porque não é bonita. Tem isso. Não. As pessoas precisarão olhar para você e para mim, e a partir da experiência que nós fizermos aqui,
ela diz, é possível também ser curado e ser liberto. Então eu quero repetir a pergunta que Jesus fez. O que vocês querem que eu vos faça? Não sou eu, ele está perguntando. Eu fui em um encontro, infelizmente eu não posso dar o detalhe muito, porque era um encontro para sacerdotes. Um encontro só para sacerdotes, e aí teve um momento de oração de cura, e havia um padre lá com uma corcunda dobrada, com a mão torta assim. E de repente, no meio daquele encontro, a Amy Nogueira, cofundadora da comunidade de Shalom, proclamou uma cura. E aí eu disse, Jesus, eu acredito nas curas, mas é impossível que alguém vá levantar a mão aqui porque só tem padre. Porque era algo muito íntimo da vida de um sacerdote. E aquele sacerdote fez assim, ó. Desentortou a mão, desentortou a coluna e disse, sou eu. Quando ele assumiu a cura, a sua corcunda e a sua coluna que era torta, por falta de perdão, voltou ao normal. Então, isso aqui é o pós-Vinha Medjugorje, tá? Tem muita coisa que vai se desentortando, voltando para o lugar, se a gente assumir e dar nome às nossas cegueiras e o que precisa ser mudado pela força do encontro com Jesus. Existe uma força extraordinária no encontro com Jesus. Santo Agostinho tem uma frase que diz assim, ó, tenho medo da graça que passa. É meu tema para esse ano. Então não deixe a graça passar. E como conselho, né? Eu sei que hoje à tarde é livre, talvez você ainda queira comprar mais coisas ou não, mas não saia de Medjugorje sem parar dentro da paróquia, por um momento e sentar. Se você não consegue rezar o rosário, mas pelo menos um terço, pare e reze ali em ação de graça. Em ação de graça, porque quem tem fé já agradece antes de receber a graça. Está livre hoje à tarde, mas não saiam de Medjugorje sem parar ali. Talvez você não precise ir na colina novamente, mas não deixe de ir na paróquia agradecer a experiência de ter vindo a este lugar. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao entregar a grandeza minha pertenez, eu reconheço minha história nasce no teu amor. Seja isso, Venho te buscar, porque preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração vem a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida, como prova viva de amor, em teu altar, Senhor. Orai, irmãos e irmãs do Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. O Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando o Senhor. Eu pedi 3 graças a Nossa Senhora quando eu saí da casa da minha mãe. Que eu queria ser ordenado padre no dia dela. Eu fui ordenado padre no dia da Imaculada Conceição. No dia 8 de dezembro agora, eu vou presidir uma missa na Capelinha das Aparições em Fátima. Amém. Depois eu pedi a Nossa Senhora que eu queria presidir a minha primeira missa no dia dela. Eu ordenei de manhã, eu estava com tanta fome de Eucaristia que presidi à tarde. E eu queria ficar pelo menos 1 ano em uma paróquia dedicada a ela. Nossa Senhora me deu 6 anos da igreja, na segunda igreja mais antiga do estado do Paraná, que é o Santuário de Nossa Senhora do Pilar. Aqui tem muita gente de lá agora, né?
Mas, padres, eu fui o padre que recebi uma paróquia que não tinha 10 reais. Eu comi porque uma comunidade e umas irmãs me deram. Elas estão aqui, viu? Elas que mataram a minha fome. Eu peguei uma paróquia falida e vazia. Mas eu entreguei tudo para São José e para Nossa Senhora. Mas eu convidei eles para a gente rezar. Mas não fiquei assistindo Netflix. Eu rezei com eles. Eu me ajoelhei com eles. Hoje quem pode testemunhar como está a paróquia são eles, não mais eu. Porque quando eu vim a Medjugorje em março, no final de março, ali na última semana da quaresma, Nossa Senhora confirmou no meu coração o que estava ali, que era pedir ao meu bispo um tempo de descanso no sabático. Então eu estou no sabático, não estou em crise, não estou apaixonado por ninguém, não estou pensando em desistir de ser padre. É que eu queria viver o jubileu da igreja somente rezando e peregrinando. Eu estou em retiro desde o início de novembro. Então todo mês tem um retiro, tem uma peregrinação. Nossa Senhora agora vai me levar em Fátima, no dia 5 de dezembro. Eu queria um ano para rezar e para descansar. Sabe por quê, padres? A igreja transformou a gente em homens de escritório, em construtores. E a gente nunca pode esquecer, quando Jesus sobe ao monte para rezar, e quando ele desce, ele escolhe quem ele quis. Ele nos escolheu. Mas ele escolheu a gente para estar em primeiro lugar, não na construção, mas na presença dele. O texto diz isso. Depois de rezar ao Pai, ele desceu e escolheu os que ele quis. Escolheu para estar na presença dele. É isso que me faz levantar todo dia de manhã, com dor ou sem dor, com chuva ou sem chuva, com frio ou com calor. Nem todas as vezes a gente levanta porque quer. Mas como nós somos conquistados por um grande amor, que nos fez deixar tudo, a gente levanta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ministério de vocês me alcançou também esses dias em Medjugorje, né? Eu pude me confessar com vocês, eu pude estar com vocês, eu também fui alcançado nesses dias em Medjugorje pelo ministério de vocês. Muito obrigado. Obrigado, padre. Nós já estamos, amanhã já a nossa última missa, às 6h30, né? Já estamos encerrando nesse lugar aqui que eu acho muito maravilhoso, essa capelinha. É pequena, mas o coração é grande. E eu estou aqui na 8ª vez, né? Nossa Senhora me trouxe todas as vezes aqui, né? Eu conheci eu peguei um livro que tinha 365 dias com Maria, quando entrei em 2002 no seminário, e comecei a ler e via que tinha as mensagens, mas não sabia o que era. Quando terminou o ano, eu guardei o livro e já em 2016 eu comecei a ouvir falar mais de Medjugorje e começou a me despertar a curiosidade, né, para saber, e ficar sempre aquela inquietação, será que Nossa Senhora aparece realmente? Eu tive que fazer uma cirurgia nos meus 2 olhos e conheci pessoas que já tinham vindo aqui, né, e começaram a falar. E aí o Sírio de Nossa Senhora de Nazaré 2017, eu viajei para a Polônia com um grupo e a Domus Turismo mandou um grupo para Belém. Eu acompanhei eles lá no período do Sírio, levei em todas as procissões, tudo que tinha para fazer, e conheci uma senhora de Minas Gerais. E após o Sírio, ela viajou e de repente ela mandou uma mensagem dizendo: Padre, estou em Medjugorje. Mas antes disso, eu perguntei se Nossa Senhora deu um sinal se realmente a senhora aparece em Medjugorje. Num dia depois, ela mandou a mensagem perguntando: Padre, estou em Medjugorje, assim, quer alguma coisa daqui? Eu logo respondi: eu quero uma imagem. Ela disse: eu já fechei a mala, mas eu vou levar uma imagem pequena. E menos de 8 dias, a imagenzinha branquinha chegou nas minhas mãos, né? Eu fiquei mais assim, aquilo foi me despertando a atenção, né? E quando, menos de um mês, também recebi um outro texto daqui. Foi chegando, e início de 2018, eu recebi o convite para vir a Medjugorje, né? Viemos no mês de abril. Eu gosto de subir a colina à noite, essa noite que eu não estou indo por causa do frio, né? Mas eu subi à noite, né, com um grupo de senhoras, fomos lá, e eu, quando cheguei lá, me ajoelhei lá naquela parte que tem as grades, coloquei as 2 mãos assim para me apoiar, né, e fiquei lá rezando, né,
E de repente eu senti dois beijos na mão direita e na mão esquerda. Eu fiquei ali paralisado, via o movimento das pessoas, tinha muito peregrinos naquela noite lá em cima, né? O barulho das pessoas, eu fiquei ali ajoelhado muito tempo, eu acho que mais de 1 hora, né? Foi maravilhoso esse encontro, né? Que eu fiz essa experiência e depois ela foi me trazendo, né? Teve uma vez que eu viria e não deu certo, não foi da vontade de Deus, mas isso aqui, levem para as vossas paróquias os sacerdotes, né? A mensagem de Medjugorje, tudo é aos poucos, né? Não é de imediato. Às vezes a gente quer as coisas rápidas. Quando você reza por alguém, você já quer que a pessoa mude, se transforme. E é tudo um processo lento. Deus é assim, vai agindo devagar, aos poucos na nossa vida. Então, vamos abrindo o coração e deixe que a partir de amanhã, quando nós sairmos daqui, a Virgem Maria vai conduzir a nossa vida, a vida dos sacerdotes, de todas as pessoas que vocês trazem também no coração, que vieram pedir cura, libertação. É esperar o tempo de Deus e Ele dará resposta para todos nós. Obrigado. Está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, seu castíssimo esposo São José, nosso Pai, e São João Paulo II, e São Luís, e Santa Isabel da Hungria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou e depois do recado da irmã Mariane, que eu acho que ela falar alguma coisa, tem um grupo, eu sou fundador do Apostolado Josefino e comigo tem algumas pessoas consagradas a São José e hoje nós vamos acolher a consagração de alguns irmãos que estão aqui que se prepararam através do nosso apostolado. Então, quando vocês saírem da capela, eles entram, tá bom? Obrigado.